Gravando. Então, Fernando. Meus irmãos, a cada dia difícil que acaba, agradecemos ao Pai porque estaremos um dia mais perto de um mundo melhor. A calmaria chegará, mas não vamos nos enganar. Se não aprendermos as devidas lições nos dias turbulentos, os dias de calmaria não trarão a paz para os vossos corações. Tenho a certeza que é apenas no Evangelho de Jesus que encontraremos a paz que tanto procuramos. Sejam caridosos sempre. Não deixem que o orgulho e as vaidades atrapalhem os trabalhos programados para vocês. Abram o coração e sirvam com alegria aos desígnios do Senhor. Tenham mais fé, esperança e coragem. Muitos precisarão do auxílio de vocês. Contem conosco em todos os momentos de dúvida e insegurança. Falem conosco através da oração. Entendemos o sofrimento de todos, os irmãos encarnados neste momento de transição, e oramos ao Pai por muita força e coragem para todos vocês. Fiquem em paz. Graças a Deus. Muito Graças bom. a Deus. Graças a Deus, A muito gente bom. vem bem de encontro, viu, com o tema de hoje, viu? Foi bem inspirado, A Fernando. oração, inclusive. Né? O tema de hoje é muito oportuno para essa mensagem que você leu agora aí, viu? É, verdade. Depois até, se puder compartilhar, né? Coloco no grupo, sim. Ah, seria ótimo. Oba, bem-vinda, Lali. Bom te ver. Boa noite, tudo bem? Saudade de você. Boa noite. Boa noite, saudades, vamos vê-la. Saudades também. Também. Está aí na terra das alterosas. Tô, menina. Estou aqui nessa terrinha aqui gostosa. É isso aí. Muito bem. Rafa também. Bem-vindo, Rafa. Então, Boa tá noite. ótimo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos aí. Então, gente, hoje vamos falar de prece, é isso mesmo. E aqui já ir compartilhando com vocês. Mas queria, antes de entrar na aula de hoje, perguntar assim, alguma reflexão da Páscoa. Eu sei que assim nós espíritas não temos nenhum ritual, né? Não tem nenhum feriado espírita, nem esse tipo de coisa, mas não deixa de ser aí um evento, né, importante na história do Evangelho, né? Então, talvez, se alguém tiver algum comentário, alguma reflexão, algo que, enfim, leu. Eu sempre coloco e comemoro a Páscoa em família pensando na data de renovação, como se fosse o início do ano e o momento mais oportuno para refletir sobre a renovação das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, do nosso esforço para ter uma melhora moral e espiritual. Então, eu aproveito essa data para unir, né? Como cresci no ambiente católico, sempre comemoramos tudo, então a gente tem essa data como esse elo, como uma reflexão maior do que no dia a dia, né? Legal, ideia. Isso mesmo, renovação, né? Renascimento, né? Acho que essa é bem a ideia. Alguém mais? Tem alguma coisa que gostaria de compartilhar? A gente teve uma palestra, a gente tem lá no SEAC, a gente tem palestra domingo de manhã e quarta à noite, né? E dessa vez um amigo nosso lá falou muito sobre essa questão da essência e da forma, né? É interessante quando ele traz a história a ideia da renovação, né? Porque eu acho que vai bem na essência. E muitas vezes a gente fica na forma dessas coisas, né? E isso tem muito a ver com a prece também, né? Porque
estamos nas palavras, estamos na forma, ou estamos naquilo que realmente é a essência, né? O sentimento, aquilo que tá no coração, né? Então, eu acho que temos que pensar tudo isso que a gente está, né, passando, né, coletivamente, e que isso pede cada um de nós individualmente, né? Mas certamente é para que a gente renove nossas disposições, atitudes, né, perante a vida, né? Mas é isso aí, para a gente poder pelo menos pontuar esse momento, né? Para mim que veio muito forte numa reflexão, eu vi umas falas do Haroldo, vi umas outras palestras, mas me veio muito forte a ideia do quem é que a gente escolhe, né? Porque no todo o processo da paixão, né, de Cristo, tem aquele episódio que ele é colocado junto a Barrabás, né? E, né, e o Pilatos está ali tentando de alguma forma lavar as mãos, né, dizendo, olha, não sou eu que estou escolhendo não, escolhem vocês aí. E o povo, pelo menos aquele grupo que estava ali reunido, escolhe Barrabás, né? E Barrabás era o rebelde, era o que estava lutando contra o poder romano, né? Queria fazer revolução, etc, etc. E eu fico pensando assim, quantas vezes eu ainda escolho Barrabás na minha vida e não Jesus, né? Então, quando a gente olha para as coisas e fica indignado, é razoável que a gente fique, né? Tem muita injustiça, mas qual é o impulso que a gente tem, né? Por onde a gente de fato resolve essas coisas, né? E a proposta de Jesus é muito específica, né? Ser muito mais a partir de si, de dentro para fora, né? De muito amor, né? Não tem revolta, não tem destruição, não tem violência. Isso ainda é difícil no mundo atual, em tempos atuais, né? Então tá mais do que na hora, né? A gente repensar essas coisas. Mas é isso, gente. Muito bom. Puxa, que bom. Hoje estamos com bastante gente. Acho que com certeza vai dar para a gente fazer aqueles duplas ou trios, né? Para conversar um pouco antes de entrar no assunto. A aula, aqui a gente está fazendo um roteirinho só, então a aula tem um tempo, vamos dizer assim, tranquilo, né? Não estamos apertados de tempo. Então a gente pode aprofundar e dar um ritmo aí que a gente cobre bem esse assunto, que é da máxima importância, né? Então, o tema hoje é a prece. A gente vai falar o que é a prece, qual a importância da prece, e como fazer uma prece que seja efetiva, né? Que funcione, seja eficaz, né? E aqui a gente tem proposto algumas perguntas, né? Então, o que é a prece do ponto de vista da doutrina espírita? Aqui um tema interessante, né? Por que a gente deve orar se Deus já sabe tudo que a gente precisa? E qual seria a forma correta de orar, né? Então, vamos fazer os pequenos grupos? Pode ser? Deixa eu ver onde é que está esse. Ups. Está difícil achar as coisas aqui. Então, deixa eu botar aqui mais um grupo, tirar o marco. Edson, tudo bem? Você está num grupo? Sim, participo, lógico. Beleza. Então, vamos 10 minutinhos, gente. E aí a gente volta aqui para conversar, tá bom? Então, 1, 2, 3 e já. Você vai pôr as perguntas, né? Eu ponho. Agora eu vou botar no chat, então, gente. Tá bom. No chat não, desculpa, no grupo. grupo.
O Edson caiu, aí voltou, aí estava sem som. Ah, tá. Eu estava falando para o Marco, pro Rafa, que hoje acabou a luz aqui na hora da chuva. Aí eu falei, "Ih, será que eu vou ficar sem luz à noite?" Mas voltou. Que bom, né? É, Porque o celular até vai, né? Com 4G, mas você também está usando computador, né? não tem o PowerPoint aqui para mostrar, né? Vamos ver. Muito bem. Estamos todos de volta? Ninguém ficou perdido aí no cyberespaço? Acho que não. Entre uma frequência e outra, ali congelado assim no meio da tela? Não, né? Então tá ótimo. Ó, Edson está aí também. Edson, você tinha Oi, caído. eu perdi o contato total com o grupo e voltei, que eu só consegui voltar agora. Vendo? Vai que ficou perdido. Ó, Eu vou tirar meu celular da tomada. Tomara que não descarregue. Pronto. tá bom. Então, entre Fátima e Rafa, se o Edson não estava, né, Edson? Estava no Eu comecinho. Depois Estava no ele... comecinho, então você pode falar o comecinho também, Edson. Mas o que é a prece? O que vocês conversaram? A prece, para mim, é a minha ligação com os espíritos, com o mentor, com os espíritos superiores. Eu não vou falar com Deus, seria muita pretensão minha, né? Mas com ele também, né? É a minha ligação, é o momento que eu consigo me desligar de tudo e me ligar ou para pedir, ou para agradecer, para pedir serenidade, pedir sabedoria. Como a Fátima falou, é a comunicação. Uhum. Isso aí, Fátima. Isso Complementa mesmo. aí para a gente, então. Eu falei que eu acho que a prece é a forma que eu tenho de me comunicar com vários propósitos, né? Para agradecer, para pedir força, orientação, para conseguir enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar da melhor forma possível, né? Para pedir que me fortaleça na minha fé, para pedir perdão para assim, dos erros, né, que cometi sem querer, ou depois que cometi já percebi, mas aí já tinha feito. Então, pedir perdão e pedir orientação para não fazer de novo, né? Eu acho que a prece é isso, é uma conversa, eu acho, é uma coisa muito simples, que não é uma coisa decoreba, uma coisa que você está falando sem ter o sentido, né, daquilo. É uma coisa que sai de dentro. Muito bem. Rafa, gostaria de complementar alguma coisa? Acho que não, eu acho que é isso, né? O momento que você tem, você está se comunicando com o plano astral, né? Comunicação, né? Acho que é o que vocês trazem bastante, né? Uma conversa com várias finalidades. E do grupo maior, alguém gostaria de trazer algo? Tá tudo aí? Eu fico pensando assim, se a gente fosse para uma expedição num lugar assim selvagem, que não tem nada, não tem meio de comunicação nenhuma, e que você pudesse botar algumas coisas na mochila, o que é que vocês colocariam? Ó, a mochila não é tão grande, viu, gente? O que cabe nessa mochila? Cabe tanta Celular. coisa. Eu não viajo eu não viajo sem ter, não vou para lugar nenhum sem ter um livrinho ou um evangelho ou um livro de, nunca fui.
Nunca fui desde adolescente, desde quando eu casei. Na minha bagagem, sempre, nem que seja um livrinho de pensamento, um livrinho de atitude, o mesmo evangelho, eu tenho o evangelho de bolso, então o evangelho está sempre comigo. E eu tenho uma história engraçada nesse sentido. Quando minha filha casou, a mais velha, primeiro casamento na família aqui, tudo bem que a minha filha do meio havia ido embora há 1 ano e meio. Havia desencarnado há 1 ano e meio. E quando a mais velha casou, eu virei para ela, falei, ela fez uma viagem para a Europa, e eu virei para ela e falei assim, filha, leva o Evangelho, né, de Allan Kardec. O livrinho é pequeno, não custa nada você pôr na bolsa, na mala. Leva com você na sua mala de mão, porque você é uma viagem longa de avião, você nunca sabe, às vezes tem alguma coisa. Tá. E aí, diz que quando o marido viu que chegou lá, ela comentou isso e mostrou, diz que ele falou, eu não acredito que sua mãe falou para você trazer o Evangelho na sua lua de mel. É demais, não sei o que lá. E tá, tudo bem, minha mãe quis, eu trouxe, tudo bem. E não é que eles passaram um apuro numa estradinha, com problema de carro, não sei o que lá, só eles perdidos, isso depois de uns 10 dias de lua de mel. E aí ela pegou o evangelho e rezou. E aí aí ela falou assim, tá vendo como minha mãe tinha razão? Então é muito legal, né? Porque a gente se habitua, na verdade, que dá uma segurança, né? Sim. Não que se você não tivesse com ele, as coisas poderiam ser diferentes, não. Mas eu tenho sempre comigo alguma coisa. Mas muito Para legal. mim é fundamental pôr na mala alguma coisa que me ajude nesse sentido. A conectar, né? Porque foi ótimo que você trouxe a sua experiência nessa linha, né? De levar algo que te conecte, te ajude a conectar, né? Porque realmente, imagine se você vai numa expedição mesmo, né? Num lugar selvagem, obviamente você vai levar fósforo, um facão, sei lá o quê, uma tenda, coisas desse tipo, né? Mas seria ótimo se a gente pudesse levar um walkie-talkie, né? Assim, um rádio que na hora do aperto, né? Como eles passaram, você pode ligar para alguém, né? Pode pedir uma ajuda, né? Quer dizer, você sabe que nunca está sozinho, né? Se você pedir Porque, na verdade, até aquele que se diz ateu, na hora do vamos ver, ele fala, tá, não custa nada eu rezar, né? Vou pedir, porque tem momentos da vida da gente que realmente, quer dizer, eu acho que assim, tem momentos não, sempre a prece e a conexão para nós que temos assim um entendimento, sei lá, um conhecimento, tudo bem. Agora, realmente, existem grande parte da humanidade que às vezes não tem religião nenhuma, não tem a prática, não tem o hábito, não tem o costume. Mas se qualquer coisa apertar o calo, vai ser uma das primeiras coisas que vai querer se conectar com alguma coisa, né? É verdade. Então, e às vezes, por incrível que pareça, quem não tem a prática se sente até perdido, até de não saber mesmo, né? Ao que recorrer. Rezar, ou como pedir, ou como falar, ou que acha que não vai pedir de uma maneira certa, não vai ser atendido, enfim. Então, para mim é fundamental eu ter alguma coisa comigo, porque eu acho que a gente sempre tem que procurar o alimento material e o alimento espiritual. E como a gente vê no Evangelho, a gente já quantas e quantas vezes já não leu e não releu, e para cada momento você lê a palavra, ouve a palavra de uma forma diferente, né? É isso aí. Sempre. Nem só de pão vive o homem, né, Idu? Exatamente. E é isso, né? Então, quando Kardec pergunta para os espíritos o que é a prece, eles falam isso, né? É um ato de adoração, né? Que a gente viu na aula passada, né? Que é essa história de elevar o pensamento a Deus, né? Orar a Deus é pensar nele, né?
E assim, tão simples como a Fátima falou, é uma conversa, né? Porque, no fundo, é o nosso pensamento ali, né? Sendo direcionado para o alto, né? O próprio Edson falou, muitas vezes pode parecer que Deus não ouve, mas ele ouve, né? Mas se a gente direciona já esse pensamento para o... Alguém ouve, viu, Alguém ouve, Jorge? né? Mas se a gente Alguém direciona esse ouve, pensamento... Exato. funciona. Funciona. Se a gente direciona esse pensamento para o alto, na verdade, os bons espíritos, né, principalmente aqueles que se interessam e cuidam de nós, vão interceder, né, vão captar isso e vão, de alguma forma, nos ajudar, né? Então, é comunicação com ele. Então, assim, é uma beleza tremenda, né? Porque desde os tempos imemoriais, né, quando não existia internet, nem rádio, telefone, a gente já podia se comunicar com Deus, né? Só em pensamento, né? É uma maravilha isso, né? É simplesmente direcionar o pensamento para ele ou para o alto, né? E saber que a gente está sendo ouvido, né? E tem uma passagem muito linda do Evangelho que fala sobre o buscar e achareis, né? E ele diz, né? Pedi e se vos dará, né? Buscar e achareis, batei a porta e ela se vos abrirá, né? E aí ele fala assim, qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Então ele diz assim, vocês que são pais ainda imperfeitos, dão o melhor possível para os seus filhos, imagine Deus, que é a perfeição, né? Sempre vai dar o que a gente precisa, não necessariamente o que a gente quer, né? Mas o que a gente precisa sempre vai vir, né? É isso aí. E a Fátima falou de finalidades da prece, né, Fátima? Então, só para a gente relembrar aqui, quais são mesmo? Agradecer, Hum. né? Adorar, agradecer por tudo que a gente tem. Uhum. Pedir perdão. Pedir de um modo geral, né? É. E tem mais uma. Alguém ajuda? Tem mais uma terceira finalidade. Glorificar, né? Glorificar, louvar. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, finalidades da prece, uma que a gente às vezes esquece, mas ela está presente sempre, que é o louvor, a contemplação, né? Ou glorificação, reconhecer a grandiosidade de Deus, toda a beleza, toda a perfeição que há, né? Todo o amor, né? Que é esse maravilhamento que a gente tem, né? Quando a gente muitas vezes está na natureza ou ouve uma criança, vê um gesto de bondade, né? Tudo isso é louvor, né? Glorificação. Bom, aí o seguinte é aquele que a gente conhece muito, que é o pedir, né? Pedido. Esse a gente sabe pedir. Pedido por nós ou por outra pessoa, porque a gente pode orar por outro também, né? Pedir para interceder por outro. Embora sempre, se a pessoa pode orar por si própria, é sempre melhor, né? Então, e aí a gente tem que ter noção do que se pode pedir, né? E do que não se deve pedir, né? Por exemplo, não seria bom pedir uma Ferrari, alguma coisa assim? Os números da Mega Sena. Ou os números da Mega Sena. É perigoso, Jorge. Eu acho bem perigoso. É melhor ficar sem a Ferrari, sem o prêmio da Mega Sena. Vai que os anjos dizem amém na hora, né? E aí, com muito dinheiro no bolso, fica perigoso. É isso aí. Então, obviamente, a gente está falando desse lado aí mais jocoso, mas muitas vezes a gente pede para que o sofrimento acabe, né? A gente pede para a doença desaparecer, a gente pede para o emprego ser achado, né? É até natural que a gente peça essas coisas que nos faltem e que doam, né? Mas, sem dúvida, pedir para ter coragem, pedir para ter paciência, pedir para ter, né? Essas são as coisas que, com certeza... E diz que nunca é negado, né? Deus São os pode... pedidos que são atendidos.
esses são Pedidos aqueles morais, né? pedidos morais, né? Então a gente precisa saber o que pedir, né? Às vezes até pedir, aceitar que uma situação é do jeito que é, né? Pedir perdão, como a Fátima falou, né? Pedir que a gente, né? Então, essas coisas, às vezes, morais, a gente não lembra, né? A gente pensa na coisa mais concreta, material, que, de novo, estamos num estágio onde essas coisas são importantes para a gente, né? Mas nem sempre isso é o que a gente precisa, nem sempre é a Ferrari, né, Fernando? Nem sempre é a Ferrari. Mas é entender que o nosso Fusquinha tá de bom tamanho, é o que a gente precisa na hora, né? É isso aí. E Deus fala? Como é que Deus responde? Calmando nossos corações, nos tranquilizando, nos dando a força que às vezes a gente pede tanto e aí a gente suporta às vezes passar por coisas que a gente imaginava que não seria fácil passar. Então eu acho que é assim que ele responde. Eu acho que se a gente está antenado, a gente encontra muito facilmente as respostas, mais rápido do que a gente pensa. Mas é como a prece, você precisa estar conectado, porque às vezes ele até te responde e você deixou passar batido porque você não estava também conectado, né? Então, pediu, mas ficou. Então, às vezes, nem sempre você consegue ter essa percepção, né? Às vezes a gente pensa, poxa, é como aquela prece maravilhosa que a gente acha que Deus abandonou a gente, no final ele estava carregando a gente, carregando a gente, é verdade. Então, eu, pelo menos na minha vida particular, eu sempre tive tudo que nossa, me dá mais do que eu mereço. Não, com certeza, se você recebeu, você merece. Mas Deus sempre vai responder através das criaturas, né? Ou encarnadas ou desencarnadas, né? Então, normalmente, os bons espíritos vêm, né? Nos falar. E muitas vezes a resposta vem aqui no nosso pensamento também, como você falou, né? Dentro do nosso coração. Às vezes é uma pessoa que está ao nosso lado, que tem querer nos dizer algo que nos ajuda, né? Eu tive um caso uma vez que eu estava fazendo uma transição de carreira, eu estava muito confuso, etc. E teve uma amiga que falou uma coisa para mim que ela disse, Jorge, aquilo que está na tua mão, está na tua mão, que não é, entrega a Deus. Nossa, aquilo ali para mim, na hora, me fez tão bem. Me deu um alívio tão grande. Muitas vezes é assim que vem a resposta. Às vezes vem na boca de uma criança, né? A gente ouve alguma coisa, um gesto, e muda a nossa... Um abraço. Às vezes um abraço de quem você nem conhecia. É verdade, verdade. É isso aí. Então, a gente pode pedir sim, né? E dependendo do que a gente pede, nunca vai ficar sem resposta, como está aqui no Evangelho, né? Se a gente pedir um pão para um pai, o pai não vai te dar uma pedra, né? E se a gente pedir um peixe, ele não vai te dar uma serpente, né? Ele sabe o que a gente precisa. Bom, e tem uma última finalidade que vocês já comentaram, que é agradecer, né? Agradecer aquilo que temos, que recebemos, as oportunidades, os talentos e as bênçãos. Aqui, eu lembro quando eu trabalhava na evangelização, né, que chegava no final da aulinha, aí você pedia para alguém fazer a prece. Obviamente, adivinha, ninguém queria fazer a prece, né? Isso lá na evangelização, gente, não é aqui que a gente está falando, não. Mas aí eu falava para cada um assim, agradece uma coisa e pede uma coisa. E aí, sei lá quantas crianças tinham lá. Cada uma falava uma coisa. Normalmente, o que a primeira falava, os outros repetiam. Mas tudo bem. Eles agradeciam e pediam alguma coisa, né?
Mas é tão simples quanto isso, né? Mas agradecer também é muito importante, né? E às vezes a gente tem algo que acontece, a gente acha, não, fui eu que fui muito bem, né? Afinal, sou muito bom, né? Etc. e tal. Mas certamente ali também tem um concurso dos nossos amigos, né? E, enfim, as circunstâncias, né? Todas aí que nos ajudaram. Então, agradecer sempre é muito importante. Eu estava conversando com o Jorge enquanto você estava na sala, né, Jorge? Com umas ideias. A prece nada mais é do que se insere nos meios de comunicação. É verdade? Meios de comunicação. Aqui, quando nós estamos aqui no campo terrestre mesmo, nossas profissões, nossos contatos, de uma certa forma, a maneira como nós falamos com os nossos chefes, quando a gente vai pedir alguma coisa, mesmo um currículo, aí são meios de comunicação. Então, nós usamos todo o recurso possível para poder chegar naquilo que nós temos em mente, temos o nosso objetivo. E temos comerciais, profissionais, seja lá o que for. Até uma simples carta, nós colocamos as palavras mais adequadas para poder a pessoa chegar no entendimento nosso. Então, é um meio de comunicação, aqui no campo terreno. Agora, com Deus, naturalmente, também é um meio de comunicação que nós temos que ir despertando nós mesmos, né? A forma. Nós podemos fazer uma prece puramente assim, como se fosse uma reza, sem nenhuma uma coisa assim de boca só para fora, que não tem aquela força necessária que deveria ter à medida que nós vamos aprendendo a comunicar com Deus e com o nosso espírito. Porque, na verdade, quando sai a prece dentro de nós, com mais força, mais capacidade que ela sai de nós, mais espiritualidade, mais ela atinge aquele plano elevado. E é possível, sim, se você entrar em contato com Deus e ter alguma resposta dele, sem dúvida nenhuma, porque é mais difícil. Mas, de certa forma, ele está em sintonia com a gente. Então, outra coisa muito importante, estava comentando com o Jorge aí, é a questão de nós não perdemos a sintonia com os nossos espíritos protetores, com aqueles que estão mais próximos. Nós temos uma escala de espíritos protetores, naturalmente. Tem aqueles espíritos familiares, né? Então, essa sintonia é muito importante, porque quanto mais nós distanciamos deles, mais difícil é a possibilidade de estarem perto de nós. Então, isso se dá através da prece, entendeu? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo essa habilidade de fazer a prece, nós vamos ter muito mais facilidade de nos conectar com o próprio plano espiritual. Não ficar longe deles, não, daqueles que estão nos assistindo diretamente ou indiretamente. Então, essa é uma questão muito importante da prece, e é um meio de comunicação, só que é natureza espiritual, não é aquela natureza física que nós temos aqui, não é verdade? Até os locutores aí, tudo mais, os apresentadores têm seus meios de comunicação. Então, cada um desenvolve essa habilidade. Então, nós temos que desenvolver essa habilidade também através da prece. Por isso que eu estava comentando com o João, essa aula é uma aula importantíssima mesmo, para o nosso entendimento. Compreende? Deu para entender? Obrigado, Marco. E é isso mesmo, né? O pensamento é a vontade, né? Você falou do fervor, né? O sentimento que você coloca na súplica, né? Na prece, aquilo que você está dirigindo ao alto, né? Quanto com mais força isso é feito, mais, obviamente, isso é percebido, né? E a conexão é mais forte. Tem sempre a história do vigiar e orar, né? Que vigiar no sentido de veja como é que está a sua sintonia, né? E o orar, que na verdade é uma forma de elevar, né? A sintonia para o alto, né? Mas o Espiritismo explica como é que isso funciona. Isso é interessante, porque, né, quando a gente pensa assim no que é a prece, na verdade ela é uma transmissão do pensamento, né? Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo ele explica isso daqui, né? Estamos todos mergulhados no fluido universal, que abrange tudo, né? Como se fosse o ar aqui na Terra, né? Na atmosfera. E aí abrange tanto os seres encarnados quanto os desencarnados, né? E aí quando você pensa, é como se você causasse uma impressão nesse fluido, né? Uma onda que vai se propagar por esse fluido, né? Ele é o veículo do pensamento.
como o ar é do som, né? Na verdade, a gente se escuta aqui porque tem ar no meio do caminho, né? E quando eu falo, minhas cordas vocais vão mexendo com o ar, né? Só que aí, no caso, é o pensamento, né? E esse pensamento aí vai ao infinito, possivelmente, né? Potencialmente, né? Então, por isso que a gente é ouvido, né? Então, se a gente dirigir o pensamento por um ser qualquer, né? Na Terra ou no espaço, encarnado ou desencarnado, a gente cria aí uma conexão como se fosse uma ligação de celular, né? Entre um e outro, e a gente transmite pensamento, né? Como o ar transmite o som. Então, por isso, a prece acontece, né? E aí a gente pode orar por nós, por outro, pelos vivos, pelos mortos, né? E aí, como a gente falou, as preces que a gente faz a Deus, o Edson mesmo comentou, né? Quem, na verdade, intercepta essas preces são os espíritos, né? Bons espíritos, né? Que já trabalham para Deus, né? E aí chega até Deus através deles, né? E quando a gente ora para outros seres que não Deus também, a gente tem intermediários, intercessores, porque, na verdade, tudo que vai acontecer ou deixar de acontecer vai depender da vontade de Deus, né? No sentido que está aí sujeito às suas leis e precisa seguir isso. Eu acho que está bem colocado mesmo, porque, na verdade, né, como o Jorge está falando, a prece sai numa frequência de ondas, na verdade, né? Que pode ser ondas curtas, ondas com frequências mais avançadas, ondas curtas, ondas longas, com frequência beta, alfa, gama, beta e alfa, frequências mais finas. Então, é essa frequência mais fina que nós vamos buscando através da prática, do exercício, né, da prece. Que é diferente daquela que vai pela onda do ar, né? Que é o que é habituado para o nosso uso aqui na Terra, né? Bem colocada a questão, Jorge. É isso aí. E vale para o bem e vale para o mal, né? Porque a gente pode conectar com pensamentos bons. Essa é outra questão da aula daqui a pouco, né? É isso aí. Bom, e aí vem a pergunta do segundo grupo, Fernando e Lali. Por que orar? Se Deus já sabe o que a gente precisa, hein? Bom, eu começo, a Lali complementa. Eu acho que é a forma da gente se conectar com espíritos elevados. Se eu não orar, mesmo pensando que Deus já sabe tudo que necessitamos, se eu não orar, eu não vou me conectar. Segundo, que eu acho que o orar vai nos fortalecer. Dificilmente você vai acabar uma oração e não sair fortalecido, né? O terceiro é que, pelo livre-arbítrio, a gente pode escolher caminhos não muito bons, né? Então, a gente, orando, a gente pode pedir que a gente seja intuído a tomar as decisões corretas, que a gente escolha o caminho do bem, né? Todas essas coisas. E Lali, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu falei com o Fernando que, para mim, orar também tem a ver com você reconhecer a grandeza de Deus, né? Você ser humilde e reconhecer que existe uma força maior controlando, né, tudo isso. Essa é a parte do louvar, Lali, aquela primeira finalidade que a gente falou, né? Reconhecer a grandeza de Deus mesmo. É verdade. E alguém gostaria de acrescentar algo nessa questão? Eu só gostaria de, assim, o que eu percebi que a Lali tentou dizer foi no sentido de que o ato de orar acaba sendo também um treino de humildade, porque não deixa de ser uma forma de a gente ter a humildade de perceber, bom, Deus é dono do universo, Deus é o Criador, mas eu preciso fazer e me movimentar no sentido de saber externar isso
em pensamento, de alguma forma. Então, eu percebi que ela tentou falar nesse sentido de desenvolver a humildade, né? Porque essa frase, Foi isso ela, mesmo, ela dá Gilberto. a sensação, essa frase dá a sensação de que quem pensa dessa forma está tendo aquela postura, né? De, eu não preciso porque ele já sabe. Então, a gente acaba sendo humilde ao orar e, ao mesmo tempo, não ocioso, né? A gente se movimenta, faz um esforço para... É isso que eu entendi que ela quis dizer. Obrigado, Gilberto. Então, eu Foi isso mesmo, também agradeço. me lembro muito da história do próprio André Luiz, né, que estava lá no umbral. E não quer dizer que Deus não soubesse da necessidade dele, né? Mas ele precisa estar preparado para receber ajuda, né? Então, é como se a mão de Deus sempre tivesse estendida, mas a gente tem que ir lá buscar também, né? A gente tem que fazer a nossa parte da história, né? Ficar de braço cruzado imaginando que Deus vai nos ajudar, sem que a gente tenha postura, sem que a gente se movimente, sem que a gente faça a nossa parte. Não estou ouvindo nada. Estão me ouvindo? Eu Sim. estou. Eu Hein? estou. Eu também estou ouvindo bem. Então, Para mim, Edson, ótimo. tá bom. Né, pode ser, às vezes, aqui a internet para também, mas acho que o Edson acabou saindo. Mas tem aquela história que você já deve ter ouvido falar do cara que estava numa região que ia ser alagado, que ia ter uma chuva torrencial, né? Então, que ele reza para Deus para ter ajuda, né? E aí vem um carro, passa, diz, fulano, sobe aqui no carro que vai alagar e tal, traz suas coisas. Ele diz, não, não, Deus vai me ajudar, né? Eu já rezei para ele. E aí começa a subir a água, né? E aí, quando a água já está pela metade, passa um barco, né? E também, de novo, fala, fulano, vem cá, a gente vai te resgatar. Não, não, Deus vai me ajudar, eu já rezei para ele. E, finalmente, ele está no teto da casa, quase se afogando. Aparece um helicóptero, joga uma corda, e ele também diz, não, quero não, que Deus vai me ajudar. E, obviamente, ele morre, né? Desencarna, chega no céu, e fala, puxa, Deus, te pedi ajuda, e não veio, você não me ajudou. Eu falo, meu filho, eu te mandei um carro, depois eu te mandei uma lancha, no final eu te mandei até um helicóptero. Então você precisa fazer sua parte também, né? Assim, entender que a ajuda nem sempre é do jeito que a gente imagina, né? Mas ela vem, né? É a tal da sintonia, né? É a sintonia, é isso aí. Ele queria ser ajudado, mas de um jeito muito fantástico, né? Meio milagroso, né? É isso aí. Mas Essa posição de você achar, né, que Deus sabe de tudo que você precisa, sabe mesmo. Mas se você não externar isso, não parar para pensar, organizar suas ideias, você acaba pedindo bobagem, né? Então, quando você para refletir naquilo que você está querendo pedir, você normalmente fala, poxa, mas e a minha parte? O que eu estou fazendo, né? Para poder pedir isso ou para merecer isso, né? A maioria das pessoas que falam que acha que não adianta nada orar ou pedir, e porque Deus não atende, é porque acha que Deus vai dar exatamente aquilo que elas querem, que elas estão pedindo. Mas não é bem assim, né? E dá aquilo que a gente está precisando no momento para poder aprender e crescer, evoluir, né? exatamente, é o que eu desejo ou o que eu preciso, necessito de fato. Né? Muito bem colocado. E aí tem essa questão, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? É assim o ditado popular. Né? Você ficar em casa ninguém tá parado, né? O emprego não vai bater na porta. Né? Jussara, diga.
Não, eu falei que ninguém veio aqui a passeio, né? Então a gente tem que se ajudar, tem que se movimentar, né? Isso aí. A gente tem que trabalhar. Aliás, a gente vai ver uma lei que se chama Lei do Trabalho, né? A gente tem que trabalhar. Deus trabalha, né? Jesus trabalha, a gente também tem que trabalhar. Com certeza. É isso aí. Muito bom. Bom, isso aqui eu acho que a gente já tinha falado, né, sobre como é que Deus nos ajuda, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí vem a pergunta seguinte: qual a forma correta de orar? Qual é o jeito certo de orar? Tem tanta religião, cada um ora de um jeito. O jeito certo é o nosso, o jeito certo é do católico, o jeito certo é do muçulmano, ou é do hindu. Qual é a forma correta de orar? E aí, Então, a gente não acabou não abordando dessa forma, né, gente? Eu, o Gilberto e a Aide. Mas eu acredito que se você se conectar com o divino e abrir o seu coração, é o jeito certo. uhum, Não, não tem certo ou errado, a uhum, partir do momento que você está sendo sincero. legal. Então, não é uma questão de forma, é uma questão Não. de essência, né? Muito bom. E que mais alguém gostaria de acrescentar? É basicamente isso, né? É. Isso é o básico. Não tem a forma. A Bom, forma é a sinceridade, é abrir o coração e falar. Claro, para isso você é o que às vezes você está até. Eu entendo que você não precisa estar isolada ou pensar. Você está cozinhando, você está trabalhando, você está fazendo qualquer coisa e você pode estar conectada naquele momento com alguma coisa superior e tá. É claro que também você precisa dos momentos, como a gente tem criar um hábito de rezar, de horário de manhã, à noite, à tarde. Isso é bom porque de uma certa forma facilita conexões, né? uhum, Mas nada impede de que você esteja também o maior tempo possível conectado numa prece. Então, às vezes você simplesmente pensar, ai meu Deus, eu te peço, manda a luz para fulano. Você não precisa estar realmente, você está se movimentando e está orando. Eu penso assim, não precisa ter a Mantendo a... forma ritual, uhum, alguma coisa específica, né? é, Eu tenho um exemplo do que aconteceu aqui em casa hoje, sobre isso que a Ide está falando. Hoje, eu acordo, e a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é agradecer por mais um dia. uhum, Sempre quando eu vou dormir também, quando eu começo a relaxar e meditar, eu agradeço pelo dia. E hoje foi um pouco chato, hoje teve o desencarne de um amigo do meu marido, que ele estava com Covid, ele estava internado no Oswaldo Cruz fazia um mês, mas o Fábio tinha certeza que ele ia sair dessa. E aí ele falou ontem, o Renato está melhor, falaram que está estabilizando e tal. Aí ele, hoje, assim, na hora do almoço, passou um pouco a hora do almoço, ele, Jussara, o que foi? Ele, o Renato morreu. E aí ele ficou muito abalado, muito uhum, abalado. Ele tá trabalhando em casa, e sim, eu estava em cima. Aí eu desci, e aí ele estava perdido. E eu falei para ele, Fábio, ele já estava sendo preparado, e eu tenho certeza absoluta que ele está sendo acolhido. uhum, E aí ele falou assim, e ele estava perdido, e ele falou assim, tipo, eu faço uma oração, eu falei assim, pensa uhum, nele com amor, pensa nele sendo acolhido, pensa nele descansando, manda amor para ele. uhum, E ele estava trabalhando de frente para o computador, ele parou e ele fez a oração dele lá. Então é sobre isso que a Ide está falando agora, né? Exatamente. Que sim, não tem que ter um momento, qualquer hora é hora de você se conectar, é. Não, de você pedir, de você agradecer. sim.
ou pedir por outro, como foi nesse caso, né? Aham, É o exatamente. vigiar e orar. A gente sempre que a gente sentir que precisa se conectar, elevar a vibração, é um bom momento para prece. Mas eu gosto muito do que você falou também, Jussara, início e fim de atividade, é sempre muito bom também. Início e fim de dia, quando eu vou começar uma tarefa, quando eu termino, né? Quando eu vou ter uma conversa difícil ao final. E às vezes a gente esquece disso, porque é a hora que a gente pode, de fato, atrair para perto da gente os bons espíritos, né? Porque às vezes a gente entra numa atividade assim, sem noção, né? A gente vai com a cabeça confusa, né? Meio, né? E obviamente na confusão a gente vai ter gente confusa do lado, né? Espírito confuso, né? Com certeza. Ou se a gente está com raiva, né? A gente vai chegar lá com um monte de gente alimentando a nossa raiva, enfim, aí as coisas saem, tipo, põe os pés pelas mãos, né? Mas mas legal, a gente deveria orar sempre que possível, né? E pode ser em pé, andando no meio, né? Embora às vezes, né, estando recolhido, né, estando num lugar tranquilo, obviamente que a gente tem uma condição de se concentrar mais, aprofundar essa conexão, né? Principalmente se a gente está com o coração limpo, com a consciência tranquila, né? Porque a gente está se apresentando diante de Deus, né? Né? É, Ele não está pedindo que a gente esteja arrumado, nem que passou, né, creme no cabelo, nem nada, não é isso, mas que o nosso coração, que o altar real que a gente tem é um altar interior, né? Nós aqui não temos altares, não temos estátuas, não temos velas para acender, mas tem aqui o nosso interior para iluminar, enfim, é o que a gente pode, é onde a gente encontra, né, Deus, de fato, né, dentro da gente. Muito bom. Mas são muitas vidas, né, que nós temos atrás que nos levam à forma, né? Porque as experiências muito intensas e grandes que todos nós tivemos ao longo desses milênios, né? Não é fácil a gente criar esse exercício de ir se livrando, né, Dessas da coisas. forma. A E a forma ainda forma que é... a gente, né, Gilberto, como a gente viu na aula passada, ela não é ruim se não Não. for só a forma, né? E se não for uma maneira simplesmente para a gente demonstrar uma piedade, né, uma religiosidade que talvez não exista, né? Porque aí seria uma falsidade. Mas se ela também é sincera, se ela é parte de vamos dizer, de uma conexão genuína, né, com Deus, também não é o problema, né? Porque a gente não pode confundir uma coisa pela outra e deixar o essencial, que é importante, né, que é falar do coração de forma simples. Sexta-feira, no Evangelho do Lar, nós estamos acompanhando lá as parábolas de Jesus, né, que Caibar deixou escrito os livros, e caiu justamente essa do fariseu e do publicano, né? Eles em oração. Né? Jesus colocou essa parábola justamente para mostrar que a forma de orar, no sentido de externar, não é a melhor. A melhor é a forma interior e a conexão sincera, a postura humilde, né? No caso dessa parábola, né? O fariseu orou dizendo: "Obrigado, Senhor, porque eu não sou como o publicano, sou puro", e o publicano estava ao lado, uns 3 metros, orando: "Senhor, eu estou com vergonha de vir aqui orar porque Fiz errei, errado. pequei". É, Então, fica isso. muito evidente. Jesus sempre, né, nos trazendo as historinhas para a gente compreender que O que é essencial, né? Mas é essa historinha que está aqui, ó. É o fariseu justamente dizendo, né? Ó, né? Eu sou aqui tão puro, tão né, cumpridor dos deveres e mandamentos, né?
E está ali o publicano, coitado, humilde, feia, não? ajoelhada, né? Mas aí, Gilberto, tem aquela diferença entre rezar e orar, não é? Está na aula de hoje. Fala aí, Jorge. A diferença entre rezar e orar. São duas coisas aí. Bom, fala você, Marco, já que você trouxe. Não, eu sei, o Gilberto colocou essa questão, de fato é uma diferença entre você rezar e orar. O que é rezar e orar? É, isso aí. Quem que vai responder? Mas aqui Jesus traz algumas coisas que a gente já falou, né? Não faça como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens, né? Então, de certa maneira, eles já receberam a sua recompensa, né? Então, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora teu pai em secreto. Aqui a gente pode imaginar que é como se eu tivesse entrado num aposento de fato, mas pensa como se você estivesse dizendo, entra dentro de si, né? Dentro do seu interior, né? Ora lá dentro, né? Introspecção, né? Não precisa falar palavras, né? Emite pensamento, ele vê o que se passa em secreto, ou seja, ele vê os seus pensamentos e vai te dar o que você necessita, né? É isso aí. E não faleis muito como gentios. Gentios são os estrangeiros, não judeus, né? Pois foi no que pelo muito falar serão ouvidos. Então, como dizia um amigo meu, uma prece que apresse, né? Não precisa ser aquela prece longa. No meio da prece a gente já dormiu, né? Mas não querais, portanto, parecermos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário primeiro que vós lhe peçais. Isso que a gente já falou. Então, prece torna melhor o homem? O que vocês acham? Com certeza. De que jeito? Desde que o homem, né, entenda os recados que vêm e olhe para dentro de si nas falhas que tem, e ela torna melhor. É isso aí. Começando pela prática da humildade, né? O que a gente conversou, né, Ide? É isso aí. Então, a prece de quem ora com fervor e confiança o faz mais forte contra as tentações do mal. Deus envia bons espíritos para assistir, né? Esse é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade, né? Essa é a história do André Luiz. Na hora que ele realmente se ajoelhou e rezou, não é que o socorro chegou, o socorro já estava lá, ele só não conseguia perceber. E o socorro estava no alcance da mão dele, né? É isso aí. Estamos vendo vários benefícios aí da prece, né? Mas certamente ela nos ajuda. Bom, e aí agrada a Deus a prece, e é isso que vocês falaram há pouco, né? Sempre é agradável a Deus, principalmente quando feita de coração, né? Pois a intenção é tudo, né? É preferível a prece do íntimo a uma prece lida, por mais bela que seja, se for lida com os lábios do que com o coração, né? Então, não são as palavras, não é a forma, né? Mas é o sentimento que está ali na essência. Então, agrada ali a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. E aí, não sei se vocês sabem, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, além de ter um capítulo excelente sobre pedir e obtereis, né? E depois vem uma coletânea de preces espíritas. Uhum. E nessa coletânea tem o Pai Nosso comentado, né? Que é uma beleza esse texto. Se vocês não leram, recomendo ler. E aqui a gente traz um resumo disso daí, né? Porque quando os apóstolos pedem a Jesus como é que a gente deve orar, ele recitou o Pai Nosso, né? Como um exemplo de prece, né? Que se pode fazer.
né? Então, né, ele começa com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Então, aqui tem muita informação, né? Então, aqui tem um ato de adoração, que a Lali falou lá, da humildade, né? Ou seja, reconhecer o poder de Deus, né? Pronunciando seu nome sempre com o maior respeito, né? Santificado seja o teu nome. Outra coisa assim maravilhosa aqui que é a visão que Jesus traz de Deus, né? Como um pai, né? Um pai que a gente pode chamar de nosso e que está no céu, portanto é um espírito, né? Não está aqui. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui o Kardec comenta, né? O reino que desejamos é um mundo onde todos sejamos felizes, né? E, portanto, nosso dever é trabalhar para que haja uma soma de felicidade na Terra, né? E só Deus sabe o que convém a cada um de nós. Portanto, devemos nos conformar com a vontade divina que rege o universo, né? Às vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. É que a gente falou várias vezes, né? Confundir o desejo com a nossa necessidade, né? E aqui, Jesus, nessa prece, nesse trecho, está falando justamente isso, né? Queremos estar próximo de Ti, Deus, né? E temos que entender que é a Sua vontade que será feita. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Então, a gente roga tanto pelo material quanto pelo espiritual, né? A gente sabe que o material a gente vai conseguir pelo trabalho e o espiritual por seguir as leis divinas, né? Então tem uma parte nossa, né? Então, que a gente tenha a oportunidade para essas coisas, né? Tanto para o material quanto para o espiritual. Perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Então, o auxílio divino, ou seja, o nosso merecimento, sempre está subordinado ao que a gente fizer de bom, né? Então, se a gente tem misericórdia para com os outros, teremos misericórdia do Pai também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui é que a gente já falou, né? Eu acho que uma ou duas aulas passadas. De que mal a gente está falando desse aqui, né? Que mal é esse, gente? Mal que praticamos, né? Uhum. O mal que praticamos. Porque a tentação é a nossa fraqueza, né? É a nossa inclinação ao mal. Então, a gente pede ao Pai as forças para resistirmos às tentações que se apresentam durante a vida. Por isso, quando formos tentados, devemos levar ao alto o nosso pensamento, de onde virá nosso auxílio, né? Roguemos ao Senhor que nos livre do mal, mas não pratiquemos nem por atos, nem por palavras, nem por pensamentos. Porque, no fundo, o mal que nos acomete já é consequência do mal que a gente realizou anteriormente. Então, se a gente parar de fazer mal, não vai ter mal para a gente, né? Não vai ter mal, sabendo. E que assim seja, que a gente falou no outro dia, né? É isso aí, gente. Muito bom. Mas aí eu volto àquela questão daquela pergunta, né? Qual a diferença entre rezar e orar? Uhum. Esse quadro que o Jorge colocou aí é um exemplo típico, maravilhoso mesmo, de uma pessoa que está fazendo uma oração. Bem claro, e depois todo muito bem colocado a questão, né? Passo a passo do Pai Nosso. Mas aqui está. Orar, rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas. Então, uma oração segundo uma forma determinada, na verdade não é uma oração, é uma reza. Está repetindo alguma coisa determinada. O próprio Pai Nosso, se você falar um Pai Nosso sai do céu santificado, você não está simplesmente fazendo uma oração, você está rezando. Concorda comigo? É uma decoreba, né? Exatamente. Você está rezando. Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós, você está rezando, não está orando.
Agora, se você fazer aquilo pausadamente, com aquele espírito que você está colocando no ar, como esse quadro que o Jorge colocou, aí você está fazendo uma oração. Então, essa é a questão, essa é a diferença entre orar e rezar. Existem várias formas de reza. Os fariseus simplesmente rezavam. Na verdade, os fariseus, outros mais que se apresentavam lá, eles estavam fazendo uma reza, mas não uma oração. Essa é a diferença, então, que eu queria colocar para vocês, que eu coloquei para vocês. E também existe aquela diferença entre orar para cima e para baixo. Né? O que vamos buscar? O que queremos buscar? É verdade. E hoje em dia está muito em voga a meditação, né? Também como um estado Meditação, a forma de você subir, né? de se harmonizar, né? De se, enfim, conectar com algo mais profundo, íntimo, né? Também algo vem mais da tradição oriental, né? Mas também bastante interessante, né? Em termos de nos ajudar, né? Para ter presença, né? Porque a gente vive muito no automático, né? E a gente já tem muitos hábitos, né? O Gilberto estava falando, a gente traz hábitos de forma de orar, mas traz hábitos de tudo quanto é jeito, né? E se a gente não está atento a isso, a gente simplesmente se repete, né? Porque a gente vai no automático, né? Então, quando a gente consegue, né, ter pelo menos uma sintonia mais alta, elevada, né, a gente começa a poder se olhar, se perceber, ver o entorno, né? E aí sentir o que está funcionando, o que não está, né? Ter a intuição dos bons espíritos para o caminho que a gente pode ter que trilhar, né? Então, ter esses momentos regularmente é como fazer a ginástica, né? É como escovar os dentes também, né? A gente vai ficar com Agora, uma deixa eu dicção fazer uma boa. provocação, Jorge. Ô, Edson, estou fazendo Deixa eu fazer propaganda uma pro Edson. provocação. É, Posso fazer uma provocação? pode. Então, tá bom. Se nós falarmos em termos mundiais de todo mundo, de um grupo, muitas poucas pessoas conseguem rezar da forma como hoje nós, um pequeno grupo, entende. Como fica isso com Deus? Né? Porque, sim, porque se no nosso conceito não fizermos uma coisa do coração, não fizermos uma coisa concentrada, essa prece não vai ter validade. Ela não vai ter reciprocidade, né? Então, eu acho que a gente precisa filtrar um pouco para que, assim como a evolução das coisas, elas irem acontecendo, né? Então, se você pegar hoje grande parte que são outras religiões, o catolicismo, os evangélicos, tal, eles têm a coisa mais, como disse eles mais rezam do que oram, né? Segundo o nosso entendimento. E aí, Deus não ouve nada dessas coisas? Eu acho que ouve, né? Eu diria o seguinte, eu queria ouvir os demais também, mas assim, o fato de você rezar não quer dizer que você está só rezando e repetindo palavras, né? Então, você pode fazer uma oração com palavras bonitas, etc., mas realmente colocar sentimento e pensamento naquilo, né? Tem uma passagem do André Luiz, eu não vou lembrar qual é o livro, que ele descreve uma missa e a hóstia no final, né? A distribuição lá na Eucaristia. E aí é muito interessante porque ele diz o seguinte, para aquelas pessoas que estavam ali com fé, com sentimento, com fervor, na hora que o padre, né, elevava ali a hóstia e dava para ele comer, a hóstia estava iluminada. E para aqueles que estavam ali simplesmente fazendo a coisa mecânica, né, porque tem que ir na missa, não sei o que lá, mas estava lá na missa pensando no feijão que ficou na panela, que fosse.
A hora que ela chegava ali na frente da hóstia, a hóstia estava apagada, né? Então, não sei se a tua pergunta é essa, será que porque os outros não sabem disso, não estão sendo contemplados? Eu diria que não, porque aonde na essência as pessoas estiverem se conectando com Deus, com sentimento, com fé, elas vão ser ouvidas, vão ser contempladas, não seria injusto, né? Seria injusto isso. Mas Claro, a nossa responsabilidade é diferente, porque agora a gente sabe, né, o que é o essencial, né? sim, é Eu ia evolução. falar Eu vou te isso. falar uma Eu ia experiência, eu vou te falar. comentar isso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, Sim, mas eu vou te comentar uma experiência própria e me senti recebendo da mesma forma. Quando minha filha foi embora, acho que eu fiquei uns 5 anos ou mais, não sei o tempo, que eu rezava o Pai Nosso, mas eu pulava, seja feita a sua vontade. Porque eu mesma falava para Deus, não adianta eu falar para você que eu quero que a sua vontade seja feita, porque neste momento eu não quero que a sua vontade seja feita. E eu levei muito tempo para voltar a rezar o Pai Nosso, e hoje você dizer realmente para Deus, seja feita a sua vontade, mesmo que a sua vontade for tirar um filho, é muito gratificante você conseguir fazer isso, né? E você tentar isso. Então, eu acho que existem momentos da vida da gente que a gente realmente não se conseguíssemos, seríamos santos, né? e você acha que durante 5 anos Não, eu recebi, Deus não te amparou e Deus não me te... ouviu, Deus Com me ouviu certeza, e me com entendeu que certeza. naquele momento era um momento Sim, especial, você entendeu? sim. Mas isso que eu te falo, tanto é que nesses 5 anos, gente, eu recebi imensas gratificações, benefícios, um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre você realmente consegue falar essas palavras, até mesmo você não consegue entregar sei lá, entregar esse tudo na mão de Deus, né? Então, quer dizer, Mas e aí isso... Ah, e aí você tem, dependendo do que você tá realmente. Então, por isso que eu fiz a pergunta, porque assim, muitas vezes nós mesmos rezamos, em muitas ocasiões nós rezamos e não oramos, né? a resposta é essa, né? Independente da religião, é a intenção da prece, né? Dentro do dia da gente, não somos todos os dias perfeitos, né? Então, dependendo Sim, do momento sim, que você está, você sim. reza e não ora. Agora, o bonito da história, para mim, é que o que sobra disso? É o amor de Deus. A gente vê como ele é amoroso e de nos... Jesus, na cruz, um pouco antes de tombar a cabeça, qual foi a fala dele? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Quer dizer, Jesus demonstrou toda uma grandiosidade que a gente não tem ainda, lógico, mas Não, vamos ter um dia, mas não temos. Ele, exatamente. ao invés dele, seria normal, a maioria de nós, pelo menos eu, vou falar por mim, naquela hora está lá esbravejando, esperneando, falando, poxa, mas eu vim aqui, sou teu filho, eu vim... Jesus, na maior situação de sofrimento, virou e falou isso: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, conforme a gente for evoluindo, a gente vai entender mesmo esse aspecto de prece, de oração, ela vai mudar também na nossa compreensão. Isso eu creio que... Com certeza. Então, é isso que eu quis dizer também, que nós temos para trás de nós um tempo muito grande, nessas fieiras da humanidade, que nós fazemos parte das imperfeições, ou seja, ainda vamos demorar muito para nos livrarmos disso, mas
Só tem um jeito, né? É parar, não se punir do passado, olhar para frente e falar: estou mudando, vou fazer. Ou errei. Um Levanta e... hábito arraigado, um hábito muito bem arraigado, né? Agora, no caso da ID, aí, ID, até aqui está colocado 3 questões também do contato você com a sua prece. Então, 3 questões são dadas aqui. Você deve pedir na hora que você faz sua prece. Eu vou ler aqui. Paciência, resignação e fé. Talvez faltou para você a resignação. Claro. São 3 questões que são colocadas na sua prece para você chegar assim a Deus e ele não dizer: olha, não vou resolver o seu problema, mas olha, siga esses 3 caminhos: paciência, fé e resignação. Inicialmente, antes dele tomar uma providência, porque até nessa questão aqui, Deus pode até interferir em algumas coisas das leis naturais, que estamos sujeitos a elas, sem derrogação dessas leis. Então, eu acho que a sua questão está nessas 3 questõezinhas primárias, que Deus vai dizer: bom, ele de fato ele vai me ouvir, mas vamos ver o que ele pode fazer no momento. Mas eu vou ter que ter paciência, fé e resignação, e de fato não é fácil não, viu? Não é fácil. Concordo que perder um filho assim, eu não desejaria isso, pelo amor de Deus. Para todos nós, né, Marco? Acho que todos nós temos o nosso momento de testemunho, a nossa cruz, né? E a gente tem um tempo para processar as coisas, né? Claro. Mas eu acho que essa perseverança, essa fé, é que nos ajuda a atravessar, né? E poder estar, depois da travessia, olhando e dizendo: ok, né? Venci, né? Superei, né? E está tudo bem agora, né? Então, o durante não é brincadeira, né? Mas até aí a prece ajuda, né? Do jeito que a gente puder. Muito. Nossa, um monte. Todas as vezes que você pede força com fé, você é atendido desde que você esteja em conexão. Gente, 1h30. Eu vou precisar me desconectar, mas se formos encerrar, eu aguardo uns 5 minutos, uns 3 minutos. Menos que isso, para fazer a prece. Eu ia pedir para o Fernando repetir aquela mensagem, que agora talvez a gente tenha até uma outra profundidade de entendimento. Meus irmãos. Oi? Posso começar? Pode, Fernando. Pode sim, por favor. Meus irmãos, a cada dia difícil que acaba, agradeçamos ao Pai, porque estaremos um dia mais perto de um mundo melhor. A calmaria chegará, mas não vamos nos enganar se não aprendermos as devidas lições nos dias turbulentos. Os dias de calmaria não trarão a paz para nossos corações. Tenhamos a certeza que é apenas no Evangelho de Jesus que encontraremos a paz que tanto procuramos. Sejam caridosos sempre. Não deixem que o orgulho e as vaidades atrapalhem os trabalhos programados para vocês. Abram o coração e sirvam com alegria aos desígnios do Senhor. Tenham mais fé, esperança e coragem. Muitos precisarão do auxílio de vocês. Contem conosco em todos os momentos de dúvidas e insegurança. Falem conosco através da oração. Entendemos o sofrimento de todos os irmãos encarnados nesse momento de transição. E oramos ao Pai por muita força, coragem para todos vocês. Fiquem em paz. Graças a Deus. Passa para a gente, Fernando, no grupo. Está no grupo já. Obrigada. Já coloquei. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana. Aula que vem. Opa! Edson vai falar para a gente do Evangelho no Ar.
Ok. Ah, que ótimo. Tá? Então é isso aí, gente. Uma boa semana. Até terça. Até Até terça. mais. Fiquem em paz.